Assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso, santo Deus que está no céu e que também, Senhor, está entre nós, Deus que se relaciona com o seu povo, Deus que ouve as nossas orações, um Deus que nos instrui por meio da tua bendita palavra, Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos oriente mais uma vez nessa noite, nos aqueça o coração, Pai, com a esperança. Mostra-nos, ó Pai, quanto precisamos de Ti, quanto precisamos nos voltar, Senhor, aos Teus pés a cada dia. Ó Deus amado, que o Senhor seja glorificado por meio da Tua palavra e no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, houve um dos vários missionários que tiveram assim um destaque ali no século XIX. Um deles se chama David Livingstone. É um missionário escocês que atuou durante toda a sua vida praticamente nas missões ali na África. Ele foi para a Escócia, enviado pela Igreja da Inglaterra, e na sua vida ele teve essa atuação muito importante ali no território africano, de modo que isso acarretou também vários sofrimentos, muitas dificuldades, mas no final da sua vida ele acabou falecendo em Zâmbia, né? E no ato da sua morte, antes dos cativos ali, dos nativos, aliás, repatriarem, antes do seu corpo ser repatriado à sua terra, onde seu corpo foi, de fato, sepultado, os nativos ali tiraram o coração de David e enterraram na África, entendendo que pela vida de David Livingstone, como ele amou aquela terra, como ele se dedicou àquela terra, eles disseram: não, o coração dele fica aqui, o coração dele fica entre nós. E o seu corpo depois foi repatriado, de fato, para a sua terra natal. Onde estava o coração desse homem durante a sua vida? É fato que, embora o seu coração tenha ficado simbolicamente, né, em outro continente, mas o que expressou esse ato simbólico do povo da Zâmbia foi o que David ele demonstrou durante a sua vida, onde estava o seu coração. Interessante que ele era de uma terra, mas seu coração estava em outro lugar. Aqui, meus irmãos, no contexto do Salmo 137, o povo ele está em outro lugar, mas não foi por causa de uma incursão missionária. O povo de Israel estava na Babilônia, ou seja, os escritos aqui, eles remetem a um período onde Israel estava em cativeiro babilônico. Lembremos que o reino norte havia sido derrotado pelos assírios. Depois de alguns anos, foi a vez do reino do sul, derrotado pelos babilônios, onde houve uma deportação e muitos israelitas foram levados cativos para viverem numa terra estranha. E aqui esse salmo nos mostra como foi a atitude desse povo no exílio. Onde estava o coração de Israel enquanto eles estavam em terra estranha? Enquanto eles estiveram ali numa terra longe de casa, onde é que estava o coração desse povo? Né? E aqui nós vamos ver um pouco disso. Esse é um salmo de lamento,
como vários salmos de lamento que a gente encontra aqui nessa salmodia. Esse texto nos remete ao final do cativeiro, como a gente vê mais ou menos no versículo número 8, dava-se a entender que esse foi um período já no final do cativeiro, que durou 70 anos. Esse é um salmo de lamento. A tradução da Septuaginta, ela remete esse autor aqui, eles identificam como sendo Jeremias. Lembremos que Jeremias ele tem um livro chamado Lamentações, né? Não sabemos ao certo, mas o fato é que esse é um salmo de lamento, é um salmo de tristeza, mas é um salmo de esperança também, é um salmo também que aponta para a vitória final e o triunfo do povo de Deus. Veja em primeiro lugar aqui nesse texto, a tristeza no exílio. Esse é um povo que estava entristecido. Logo no começo desse salmo, a gente vê que eles estavam num ambiente que parecia ser propício para um passeio ou que trouxesse alegria, porque eles estavam às margens dos rios da Babilônia. A Babilônia era cortada ali pelo rio Tigre, rio Eufrates, mas também havia ali várias nascentes, haviam vários córregos, canais, que traziam uma certa prosperidade, né? No Antigo Oriente Próximo, não era comum, por exemplo, nas terras ali da Palestina ter tantos rios assim. Era diferente. Mas na Babilônia há muita irrigação, há uma certa prosperidade. Mas o que é que o povo está fazendo nesse ambiente? Às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqui eles falam sobre Sião, como se referindo a Jerusalém. O que era Jerusalém para o povo de Israel ali na antiga dispensação, né? Pensando no Antigo Testamento? Era a cidade do rei. Lá em Jerusalém estava construído o templo, era de lá que vinham os ofícios, né? O reinado, o sacerdócio, o ofício profético. Então tudo estava em Jerusalém e dali estava apontando para aquele que viria e incluiria tudo isso em si. Jesus, que é o rei, que é o sacerdote, que é o profeta, mas nesse contexto, nessa conjuntura, a adoração estava ali restrita a Jerusalém. Quando a gente chega em João, no capítulo 4, a gente vai ver ali Jesus conversando com aquela mulher, que a adoração não estava mais restrita ao monte lá em Samaria, né? Mas em Jerusalém, mas a adoração agora é livre para todos aqueles que em espírito e em verdade, por meio de Cristo Jesus, poderiam se achegar a Deus. E aqui, Cristo é a verdadeira adoração, não mais aqui ou ali, não há mais um lugar geograficamente localizado. Mas veja que aqui quando eles falavam em Sião, eles estavam pensando nas promessas de Deus que estavam se referindo ali a Jerusalém, mas esse Deus que se manifestava ali para o seu povo, e eles estavam com saudades. A distância da sua terra e o afastamento da adoração são a causa da tristeza dos israelitas nesse período da sua história. É interessante que muitos israelitas tenham se acostumado à vida na Babilônia, ainda que debaixo do cativeiro, ainda que debaixo ali de opressão, mas a gente percebe que, por exemplo, no período pós-exílico, quando há aquela leva, né, da reconstrução do templo, lá em Jerusalém, havia aquelas pessoas que continuaram na sua terra, continuaram na Babilônia. Tanto é que, por meio de Esdras, né, por meio de Neemias, há um apelo até para que o povo retorne à sua cidade, e muitos preferiram ficar ali, como que se tivessem se acomodado àquela vida, mesmo debaixo de escravidão, mesmo debaixo de cativeiro, mesmo distante da sua terra. Perceba que é um povo que ele perde a sua identidade e ele se sucumbe diante da cultura pagã da Babilônia, pelo estilo de vida. Aqui, esses irmãos estão nos mostrando que, de maneira nenhuma, ainda que eles tivessem sido separados da sua terra, e a gente pode perceber que não foi pouco tempo, 70 anos, já mudava a geração, mas o povo, existia ali um remanescente fiel. Aquele povo que ainda tinha saudades da sua terra, aquele povo que ainda tinha
tinha o compromisso de adoração com Deus de Israel. Eles cultivaram ali no seu coração essa verdadeira fé, a religião. E aqui eles estão com o coração entristecido, lembrando-nos de Sião, lembrando da adoração, lembrando da promessa, lembrando do pacto, lembrando desse Deus Todo-Poderoso, lembrando talvez do tempo em que eles não tinham ainda, no tempo que eles tinham tido a oportunidade primeira de se arrependerem, mas eles continuaram com seus corações endurecidos, os profetas vinham, eles se negavam a se arrepender, até que, pela permissão de Deus, eles foram levados ali da sua terra. E aí o texto continua, e diz aqui que, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Aqui é em tom de zombaria. Esses opressores, os babilônios, ao verem o povo de Deus com seus lamentos, eles tinham trazido as harpas da sua terra natal, e eles penduravam, como se dizendo assim, os levitas estão de greve. Como se dizendo aqui, nós não temos motivos para louvar em terra estranha. E quando os babilônios viam isso, essa derrota, essa suposta derrota do povo de Deus, eles começavam a dizer, cantem para a gente, as harpas estão aí, vocês têm cânticos tão bonitos. Mas é claro que isso era em tom jocoso. Os inimigos zombavam da tristeza dos israelitas. Eles não apreciavam música gospel, mas eles tripudiavam dos que choravam. Não havia respeito pela religião, tampouco compaixão dos que choravam. Como é diferente, né, entre o povo de Deus, quando a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Não havia ali nenhum tipo de ressentimento, não havia nenhum tipo de misericórdia, mas somente de zombaria. Quando eles estavam zombando do povo, na verdade, eles estavam zombando do Deus de Israel. Não sabiam eles que dentro da providência de Deus, eles só tinham tido algum domínio sobre os israelitas, por quê? Por permissão do próprio Deus. Porque foi o próprio Deus que levantou Babilônia para punir o povo de Israel. Mas depois, os próprios babilônios iam ter que prestar contas diante de Deus. E aqui? Esse povo, ele se recusava a escarnecer do seu Deus. É interessante que aqui é como se fosse a gente consegue lembrar do Salmo 1. Salmo 1 que diz que os fiéis, eles não se assentam na roda dos escarnecedores, né? Eles não cantam juntamente com os ímpios de maneira a desagradar o Senhor. Como diz aqui, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que eles estão se negando, talvez aqueles que tinham, nem todo o povo estava aqui, é verdade, talvez tenha tido aqueles que dentro do povo de Israel tinham perdido a sua identidade e tenham perdido o seu próprio coração e talvez começasse a cantarolar até, esquecido do seu próprio Deus. E aqui os fiéis, eles são provados. Mas eles se negam a cantar juntamente com os ímpios. Por quê? Porque a sua maior alegria estava em Deus. E agora ele sentiu o pesar da mão de Deus. E veja que coisa... o castigo de Deus, como ele é pedagógico, né? Ainda que num ambiente desse, num momento tão difícil, mas Deus estava dando a oportunidade deles entenderem, de pensarem por que estavam ali. E eles poderiam entender, foi por causa do nosso pecado, foi por causa do nosso afastamento. Não foi Deus que se afastou de nós nos afastamos de Deus e agora nós sofremos a justa penalidade. E ali Deus estava dando essa oportunidade ao povo, para que eles pudessem chorar. Até a oportunidade de chorar é importante. Há um momento de chorar pelos nossos pecados. Há um momento de chorar pelas nossas fraquezas, há um momento de chorar pelos nossos tropeços, mas choramos sempre com a certeza de que o Senhor Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos reergue, é um Deus que nos dá da sua graça, sempre, em qualquer ocasião. Mas, meus irmãos, aqui como aplicação fica o fato de que, no nosso contexto, às vezes nós nos afastamos
precisamos nos afastar temporariamente do ambiente de culto, de adoração. Eu estava lembrando de um passado recente, mas que não pode sair da nossa memória, não é verdade? Quando estávamos afastados aqui, impedidos de adorar a Deus, né, durante o período de pandemia. É um passado tão próximo, mas parece que já faz tanto tempo, né? Mas até ontem, bem dizer, a gente estava aqui com portas fechadas e nós sentimos na pele como foi difícil, não é? Um momento onde nós nos afastamos dessa adoração no culto, né? No culto público, junto com os irmãos. Eu me lembro de um diácono lá da quarta igreja, meu irmão contou essa história, que eles foram ao templo lá nesse período de fechamento mesmo, e quando eles estavam lá olhando alguma coisa, quando olhou para o diácono, um senhor muito querido nosso estava lá chorando, né? Chorando, dizendo, como eu queria estar aqui em adoração, e eu não posso estar aqui. Meus irmãos, como nós precisamos ter o nosso coração aquecido. Essa expectativa solene, essa expectativa santa de estar junto do povo de Deus, de parar os nossos pés junto às portas de Jerusalém, né? Como essa realidade precisa estar bem aquecida em nosso coração. Infelizmente, muitas vezes nós só valorizamos quando nós estamos impossibilitados, né? Às vezes por uma questão de enfermidade, às vezes por uma questão de outra ordem, de trabalho, alguma questão familiar ou qualquer outra coisa que possa ocorrer, e a gente começa a pensar, puxa vida, eu tive tanto tempo para estar ali. Quantas pessoas não gostariam de estar na igreja? É o fato, né? Se nós formos na casa de talvez até alguns dos nossos irmãos aqui, um dia desse eu estava lá na casa da irmã Zuleide, né? E ela querendo vir, até teve um dia que tinha marcado com o pastor Flávio, mas ele estava com muita dor nas pernas, alguma coisa do tipo, né? E ele disse, eu queria ter ido, né? Mas eu estava com muita dor nas pernas e eu disse ao pastor, não passa aqui não, que eu não estou conseguindo ir hoje, não, que eu não conseguirei ir hoje. E ela disse, quando chega a hora do culto, eu ligo e eu acompanho. E ela está sempre com uma bíbliazinha do lado, né? Quando a gente chega lá, está sempre com a Bíblia do lado e sempre. Mas ela disse, olha, mas não se compara não. Não se compara não, está na igreja não, é diferente, né? Então veja que como é importante nós temos essa oportunidade, como é importante valorizarmos isso, né? Que o Senhor Deus nos ajude nesse sentido. Esse povo agora estava lá afastado, no cativeiro babilônico, estava com tudo do bom e do melhor, sombra e água fresca, mas o coração deles, ainda bem, não estava lá. O coração deles estava em Jerusalém. Mas isso também tem uma outra realidade para a gente aqui. Aqui a gente vê essa tristeza no exílio e, de certa forma, a nossa vida aqui é meio, eu não sei se usa a palavra bipolar, bipolar é meio estranho, né? Mas ela é paradoxal, eu sempre chego nessa palavra, que é o quê? É uma alegria esperançosa e uma tristeza também por nós temos a presença de Deus, deixa eu explicar melhor, né? Nós temos essa presença de Deus, mas essa presença de Deus ainda será mais plena, né? Nós temos a presença de Deus hoje, em Cristo, através do Espírito, mas há algo ainda melhor e maior que espera pelos santos. Se nós já podemos experimentar em doses, em pequenas doses, a eternidade em nosso meio, em nossa vida hoje, há algo pleno, né? A Deus, Ele tem muito mais para o seu povo. Ele tem preparado coisas ainda maiores, a sua presença de maneira plena, total. O nosso desejo será todo do nosso Deus. Não iremos mais dividir o nosso tempo com mais absolutamente nada. Estaremos plenamente na presença de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês também aqui, esse texto nos mostra, na verdade, a esperança dos cativos. No versículo 2, eles tinham levado as harpas. Estavam penduradas essas harpas. Mas veja, quando eles tinham sido levados ali da sua terra, certamente eles tinham outros itens, né, para levar. Não sei se um adereço, uma roupa, uma joia, isso, aquilo, mas o fato é que eles levaram o quê? Curiosamente, eles levaram as harpas, que era um instrumento que remetia à adoração e, de alguma forma, uma lembrança do culto em Israel. Quando eles olharam assim, qual o item que eu vou levar? Eu vou levar a harpa, para me lembrar da adoração, para me lembrar de quão bom e agradável é estar na presença de Deus plenamente. Estava pensando aqui,
Se por acaso você tivesse que levar, fosse tirado da sua casa e você pudesse ter a oportunidade de levar somente um item, o que é que você levaria? Será que era o seu iPhone? Esse aqui eu não posso deixar, né? Será que era o seu tênis preferido? Ou será que era o seu veículo? Aquela foto, né? De família. Foto é muito antigo, né? Que é um arquivo. Mas o que é que você levaria? Aqui o pessoal escolheu um item, certamente. Pelo menos o item que se destaca aqui, né? A harpa. Porque aquilo nos levaria a pensar em Deus, na adoração, no templo, no ajuntamento, na fidelidade, no pacto do Senhor, dizendo como é bom, como é agradável louvar ao Deus eterno. Esse foi o adereço que trouxe mais destaque para eles. Foi domingo, o pastor estava contando uma história muito interessante aqui, de uma página da Bíblia, não foi? Foi uma história... foi lá no Sítio Bento, uma história muito interessante. Tem um livreto, não foi? Que eu não vou nem contar aqui para não estragar a história, mas que mostrava esse apreço pela Bíblia, né? Pela palavra de Deus, que é mais importante para nós, certamente é a palavra do Senhor, né? Essa fé, ainda que a gente não carregue ela fisicamente, mas a palavra de Deus no coração não pode ser tirada, né? Não pode ser arrancada. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ela está selada em nossos corações pelo Espírito Santo, da promessa. Como isso nos dá motivos para glorificarmos a Deus. A esperança estava fazendo com que eles permanecessem fiéis ali ao Senhor. Eles tinham essa esperança. Veja só. E eles dizem no verso 4, como poderíamos, depois desse convite, né, em tom de zombaria dos babilônicos, dizendo assim, cantem alguma coisa, vocês não cantam tão bem? Eles respondem, mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha, como se isso aqui fosse uma espécie de se dobrar diante do misticismo ou de cultuar com outras divindades babilônicas. Eles dizem, não, a gente não pode fazer isso, nós só adoramos ao Deus de Israel. E eles dizem, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Irmãos, uma característica desse salmo aqui é que ele é imprecatório. Imprecatório é uma oração para que Deus exerça juízo contra os seus inimigos. Não contra o seu inimigo pessoal, contra o meu inimigo pessoal, mas contra os inimigos de Deus. Essa é uma oração imprecatória. E aqui eles estão fazendo uma oração como se estivessem fazendo uma oração imprecatória contra eles mesmos, se por acaso eles cantassem em terra estranha. O que eles estão dizendo aqui? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que é a mão de tocar harpa ali, né? Se eu for infiel ao Senhor, que socorra comigo, que minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Esse deve ser o nosso compromisso para com o nosso Cristo. Que as nossas mãos, que a nossa língua e o nosso corpo, ele não deve mais ser usado como instrumento de impiedade, mas como instrumento de adoração. Porque agora nós fomos lavados, nós fomos comprados e remidos, e agora de maneira inteira, integral, nós cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor com todo o nosso ser. Aqui eles mostram esse compromisso, essa esperança, e sobretudo, irmãos, a maior alegria deles, porque eles dizem que Jerusalém é a minha maior alegria. E nós dizemos hoje que o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa maior alegria. Que nenhuma alegria desse mundo, que nenhum prazer da Babilônia, que nada mais pode ocupar o espaço que só o Senhor ocupa. Fomos criados para alegria e para alegria eterna. A alegria que vem pela vida em Cristo Jesus. O pecado nos traz tristeza e a sensação de que somos escravos do pecado, mas fomos libertos para a alegria
Como é bonito isso, pensarmos nisso, né? A gente foi liberto para a alegria. O mundo parece que veio ao contrário, diz que a gente saiu da alegria e foi para a escravidão. Mas, na verdade, nós fomos libertos da escravidão para a alegria. Quanta iguaria há na mesa do rei. Delícias perpetuamente. De modo que, uma vez que nós experimentamos a alegria, nós não conseguimos mais nos saciar com as iguarias desse mundo. Fica tudo insosso, tudo perde o sabor. O mundo acha que conhece alegria, porque ele não tem com que comparar. Uma vez que comparamos a alegria em Cristo Jesus, nada supera mais. Nada. A doçura do Espírito Santo, da presença de Deus. Hoje a gente pode comparar, né? A gente pode comparar isso sem a alegria. Isso realmente completa o nosso coração, traz essa alegria que é eterna. E finalmente, meus irmãos, há aqui não só essa tristeza no exílio, a esperança dos cativos, mas a libertação do cativeiro. Veja aqui que no final, eu estava falando aos irmãos que esse é um salmo imprecatório, né? E parece que destoa um pouco e é difícil até de ler, né? Dentro dos nossos pressupostos, assim, dizendo assim, o que é isso? O que é que a Bíblia está dizendo? Que ele diz assim, ó, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Jerusalém até seus alicerces. Essa lembrança aqui não é aquela lembrança abençoadora, né? Não é aquela lembrança de misericórdia, não é aquela lembrança de longanimidade, é aquela lembrança dos feitos dos inimigos. E aqui vai falar de Edom, Edom que é descendente de Esaú. Quando o povo de Deus estava no deserto, certa feita, Moisés requereu e pediu aos príncipes de Edom para que eles pudessem passar pelo seu território, e os edomitas não consentiram. E Obadias vai dizer como eles foram atrozes com esse ato. E agora os israelitas estão lembrados, dizendo, Senhor, contra os filhos de Edom, lembra, contra, né? Contra, Deus se lembrar de nós, só nesse termo aí é para encher-nos de temor, de tremor. Como Deus vai se lembrar de nós? Como Deus vai se lembrar daqueles que não se dobram perante o seu senhorio? E aqui é uma lembrança de juízo. Arrasem até os seus alicerces. Aí no verso 8 diz assim, filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que retribuiu o mal que você nos fez. Aqui é interessante que o povo é como se já tivesse sido liberto, né? E eles estão olhando para trás e olhando para os inimigos, para o que eles fizeram. Você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Feliz aquele. É interessante porque aqui está falando como se fosse... a gente pode pensar aqui no bem-aventurado. Feliz é o termo bem-aventurado. Está dizendo aqui, e até na tradução, acho que na revista corrigida está dizendo assim. Bem-aventurado é aquele feliz. E quem é que pode destruir os nossos inimigos? Quem é que pode vingar? Só o Senhor. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 6,15, ele é chamado de o bem-aventurado. Nós nada podemos, nem temos o poder, nem temos a autorização, porque ao Senhor pertence a vingança. No seu sermão escatológico, sobre a vinda do Filho do Homem, o próprio Jesus falou alguma coisa interessante, porque os edomitas eles se negaram a abençoar o povo de Deus. No sermão escatológico, Jesus vai dizer assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Aqui ele já falou aos que estiveram à sua direita, né? São os bem-aventurados, eternamente bem-aventurados, e os que estiverem à esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Ele vai elencar vários motivos, eu não vou discorrer sobre isso, mas ele diz assim, porque sendo forasteiros não me hospedastes. E justamente se enquadra com aquilo que os edomitas fizeram. Não tratou bem o povo de Deus. Quando a gente pensa sobre vingança, Derek Kidner,
comentarista bíblico diz assim: nossa resposta depois da cruz é orar pedindo reconciliação e não julgamento. Uma vez que em Jesus Cristo ele já esmagou os nossos inimigos, né? Na cruz, a morte, o diabo, né? Os nossos inimigos já foram derrotados, glória a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. E depois disso, a gente ora pedindo reconciliação e não julgamento. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele diz que nós devemos orar pelas autoridades. E naquele contexto ali, orar pelas autoridades significava orar pelo imperador, por um homem mau, por um perseguidor dos cristãos. Veja que aqui nós entendemos, olha, a vingança pertence ao Senhor, nós oramos pelos nossos inimigos. O Senhor exercerá a justiça contra os seus inimigos, sua justiça é perfeita. Sua justiça é perfeita. Os redimidos no céu clamam por justiça. O pastor estava lendo Apocalipse 5, né? Mas no capítulo 6 de Apocalipse, diz assim, os redimidos no céu estão dizendo, orando, clamaram com uma grande voz, até quando, Senhor santo e verdadeiro, deixas de julgar os que habitam sobre a terra e deles vingar o nosso sangue? Veja que é requerendo a justiça do Senhor aqui. Nossa oração imprecatória consiste em a gente pedir pela volta de Jesus. Porque é na volta de Cristo onde ele exercerá a justiça completa contra o diabo e contra todos os seguidores do diabo e contra todos os inimigos da igreja. É na volta de Cristo. Por isso que quando a gente está orando pela volta de Cristo, é uma espécie de oração imprecatória. Que quando o Senhor Jesus vier e quando ele instaurar o seu reino para todos sempre, os inimigos serão totalmente exterminados. Ou seja, a justiça de Deus será cumprida nos inimigos da igreja. Veja que é isso. Aqui a gente tem alguns motivos de oração, olhando para esse salmo, né? Primeiro, a gratidão a Deus por ter nos libertado do exílio. A gente olha para esse salmo, a gente agradece ao Senhor. Que exílio foi esse que o Senhor nos libertou? O exílio do pecado, né? O exílio da morte, daquela alegria falsa, da zombaria. Quantos de nós não zombávamos do Senhor, do Senhor Jesus, da igreja, mas o Senhor nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse salmo nos lembra que precisamos ser gratos a Deus. Ele já nos libertou, irmãos. Ele já nos libertou. Pedir que Deus se compadeça dos que ainda estão no cativeiro espiritual. Nós podemos orar por isso também. Muitos daqueles que escarnecem do Senhor poderão ser alcançados pela graça. Nós também fomos inimigos da cruz, mas o Senhor se compadeceu de nós. Também podemos orar pela libertação completa desse exílio. Nós fomos libertos do domínio do pecado, mas da presença do pecado seremos libertos completamente. E aí nós pensamos que o Senhor venha nos libertar por completo. Pedir pela volta de Cristo e que a sua justiça prevaleça. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Então vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar. Vamos pensar nesses que nós ouvimos nessa noite. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, nós queremos, ó Senhor, Deus nosso, te agradecer, Senhor, com coração, Senhor, cheio de alegria, porque o Senhor já nos libertou do cativeiro do pecado, de modo que nós não devemos mais nada, Senhor. Toda a nossa culpa, ó Pai, foi paga, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque aquilo que nós chamávamos de alegria, de prazer, Senhor, nós percebemos hoje que era só uma escravidão. A cegueira de Satanás que era tamanha, ó Pai, em nossas vidas, e reinava, Senhor, a morte, mas hoje reina a vida por meio de Jesus Cristo. Obrigado porque Teu Espírito Santo já nos libertou. Não somos mais cativos do pecado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Ó, querido Deus, pedimos que o Senhor se compadeça. Tende misericórdia daqueles que estão ainda nesse mundo, que jaz no maligno, perdidos, ó Senhor Deus, talvez como inimigos da igreja, como foi o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Como também nós éramos, ó Senhor, no nosso passado, como fomos, Senhor,
como estávamos afastados da esperança, vivendo sem Deus nesse mundo, assim tantos estão vivendo, Senhor, nessa condição. Mas rogamos a Ti, Senhor Deus, rogamos a Ti, que o Senhor se compadeça, que o Senhor salve os cativos, ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque nós podemos hoje Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado porque as nossas harpas estão afinadas, ó Pai. Obrigado porque Te louvar é tão agradável, é maravilhoso, Senhor. As nossas línguas não estão presas ao céu da boca, mas o Senhor colocou um novo cântico em nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento espiritual em nosso meio. Oramos para que o Senhor Jesus possa vir e na sua vinda, certamente o Senhor colocará debaixo dos seus pés todos os Teus inimigos, todos os inimigos da igreja. Ó querido Deus, vem, ó Senhor, e vem nos liberta de maneira definitiva, total, Senhor, desse mundo que certamente passará, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Que o Senhor seja a maior alegria da sua igreja amada. Que o Senhor seja a maior alegria da igreja do Catolé. Que o Senhor seja a maior alegria das nossas crianças. Que o Senhor seja a maior alegria dos nossos adolescentes. Que o Senhor seja a maior alegria da nossa juventude. Que o Senhor seja a maior alegria da nossa SAF, dos homens, dos anciãos. Que o Senhor seja a nossa maior alegria, ó Deus. Não deixe, não permita ao Senhor que os prazeres desse mundo, as lutas desse mundo venham roubar de nós o que nós temos de mais caro, Senhor, que é a alegria do Espírito Santo, essa alegria que é a nossa força, ó Pai. E nós que vivemos no prelúdio da eternidade, nós que estamos vivendo, Senhor, os últimos dias, queremos que o nosso coração permaneça fiel e rogamos a Ti por isso, ó Senhor. Te bendizemos, Senhor, nosso Deus, nossa força, nossa esperança. Em nome de Jesus, amém.